Fala pessoal, beleza? Bom, quero mostrar para vocês agora a questão 60, a questão da EFON 2018, uma questão recente, mas mais do que mostrar essa questão da EFON, eu quero mostrar para vocês como funciona o problema de Monty Hall. Então eu vou ensinar para vocês a resolver o problema de Monty Hall. Eu não vou fazer essa questão, embora a roupagem seja diferente para o mesmo tipo de questão. O que é o problema de Monty Hall? Você pode pausar aí se quiser e ler o enunciado, mas eu vou partir rachando, beleza? Então o que é o nosso problema de Monty Hall, pessoal? Seguinte, bom, vamos lá. A gente tem um jogo, tá? Um programa de auditório, em que você pode escolher qualquer uma das três portas. A diferença das portas é que uma delas tem um prêmio e as outras duas têm uma prenda. Aqui representado como carro, como sendo o prêmio, e cabras como sendo a prenda, beleza? Mas o problema de Monty Hall ele é assim que ele é enunciado. Então se você já assistiu, por exemplo, o filme Quebrando a Banca, certamente você viu esse comentário lá no filme. Eles falam sobre esse problema no filme quando eles estão estudando probabilidade, beleza? Você que gosta da Escola Naval sabe que os professores da Escola Naval também gostam dessa questão. Então, já caiu no EFON recentemente, mas a chance de cair de novo com outra roupagem, ela existe e ela é grande, beleza? Então, aprenda, isso é importante. Bom, vamos voltar à questão. Então, ele pede, escolha uma porta que você acha que tem um carro, que você acha que tem um prêmio. Eu vou escolher a terceira porta. Por quê? Aleatoriamente, podia ter escolhido qualquer uma delas. Claro que a minha probabilidade de acerto ela vai ser de quanto? 1/3, concorda comigo? Tem três portas, uma delas tem um carro, que é o nosso prêmio, então a probabilidade de acerto ela é de 1/3, 1/3. Só que é o seguinte, o que ele propõe para você? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma das outras duas portas, tudo bem? E aí, que tá? Depois que eu abrir uma das outras duas portas, eu vou te perguntar se você quer trocar de porta ou se você quer ficar com a mesma porta, e você vai ter que me responder. Por que eu estou falando isso? Vamos entender as coisas. Você não sabe onde está o prêmio, mas o apresentador sabe. Então, repara o seguinte, vamos fazer uns testes. Se o carro estiver aqui, é claro que aqui tem cabra e aqui tem cabra. E aí ele vai abrir qualquer uma das duas, porque tem uma cabra ali atrás. Agora, esse é um caso meio que particular, né? De você ter acertadamente onde está o carro. O que pode acontecer, inclusive a maior probabilidade de acontecer, é de você ter escolhido uma porta que tem uma cabra. Caso contrário, caso você escolher isso, uma delas tem um carro e outras delas tem uma cabra. Nesse caso, ele é a porta 1 para você, para te mostrar o que tem lá dentro. Ele nunca abre, nessa proposta que ele vai fazer, ele nunca abre a porta que tem um carro, senão o jogo acaba. Então vou recapitular, eu sei que você pode voltar ao vídeo, mas eu vou recapitular. Você vai escolher uma porta, você não sabe o que tem atrás, o apresentador sabe. Ele vai pegar das duas outras portas, ele vai abrir uma porta, que ele sabe que tem uma cabra, tá? E claro, né, sempre tem pelo menos uma cabra. E ele vai abrir essa porta para você. E aí ele vai te perguntar, e aí, você quer trocar para a porta que restou ou não? Digamos, escolhi a terceira porta e aí ele vai fazer esse processo comigo. Ele abre a segunda porta, eu escolhi a terceira, lembre-se disso. E aí ele pergunta para mim, olha, eu abri a segunda tem uma cabra. Você quer trocar para a primeira ou você não quer trocar para a primeira? Quer manter na terceira porta? Então, é esse o nosso problema de Monty Hall. Probabilisticamente falando, o que é melhor? Melhor é trocar, melhor é ficar, tanto faz, depende. Então, é esse tipo de estudo que eu quero fazer com vocês agora, beleza? Então, é essa a ideia, pessoal. Então, vamos explorar um pouquinho disso aqui. Repara, antes, quando eu digo antes, é o seguinte, é o caso... O que é o antes? É o caso se eu decido não trocar, tudo bem? Se eu decido não trocar, concorda comigo que o fato dele ter mostrado que essa porta 2 tem uma cabra foi irrelevante para minha decisão? Sim, né? Quando eu falo assim, não, eu quero ficar com a mesma, não importa que você me mostrou que a segunda porta tem uma cabra, eu quero permanecer com a mesma. Então é permanecer com o mesmo caso de antes, tudo bem? É o caso então em que ele permanece. Eu vou escrever aqui como se fosse mantém, tudo bem? Ele mantém, ele decide não trocar de porta. Claro que a probabilidade ela vai ser 1/3, né? Porque ele não está levando em conta essa mudança que o nosso apresentador fez a ele. Agora vamos fazer o caso depois. O que é o caso depois? Na verdade, é o caso em que ele decide trocar. Então é com relação à troca, beleza? Com relação à troca. Vamos explorar esse caso aqui. Pessoal, é o seguinte, quando o camarada ele abre para a gente uma das portas, né? Quando ele abre a porta que tem a cabra, na verdade ele está limitando a nossa questão em uma simples decisão. Agora eu tenho duas portas e devo decidir qual porta eu quero. Então, para pensar um pouco. Na verdade, a probabilidade ela aumentou, né? A probabilidade de acerto ela aumenta. Porque quando ele abre uma das portas, o que você sabe com certeza? Bom, nessa porta aqui tem uma cabra, né? Essa porta 2 tem uma cabra. Então, eu posso decidir agora
simplesmente entre duas portas. Se eu mantenho a porta 3, ou seja, se eu fico com a porta de antes ou se eu vou para a porta 1. Então, eu tenho duas chances, né? Eu tenho, então, a minha chance ela aumenta, a minha probabilidade ela aumenta de acerto, certo? Então, vamos explorar um pouquinho mais isso. Se a porta 3, que é a minha porta de escolha, tivesse um carro, as outras duas teriam cabra, certo? Então, as outras duas seriam cabra e cabra, tudo bem? Isso não é uma árvore, tá, pessoal? Estou fazendo em formato assim só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos fazer uma possibilidade. Se a porta que eu tivesse escolhido tivesse uma cabra, as outras duas teriam o quê? Uma delas teria um carro, né? E a outra teria uma cabra. E se a porta, e o terceiro caso, se a porta que eu escolhesse tivesse cabra, ué, de novo, sim, pô, tem duas cabras, né? Então eu tenho que escrever isso duas vezes. Então poderia ter um carro na outra ou uma cabra na outra. Mestre, por que você está fazendo isso? Você vai entender. Repara o seguinte, no primeiro caso, vamos supor que eu tenha escolhido a porta que tem um carro atrás, certo? O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma das portas que tem uma cabra e vai me sobrar uma decisão simples, entre carro e cabra. Se eu trocar, eu acabo escolhendo a cabra e eu perco. Se eu mantiver a porta original, eu ganho, beleza? Então trocar é ruim, perde. Só que olha o segundo e o terceiro caso. Repara que essas possibilidades aqui elas são equiprováveis, né? Então repara, se a primeira porta que eu escolhi inicialmente tiver uma cabra, ele vai eliminar para mim a da cabra, né? Então, se eu trocar, eu ganho. Analogamente aqui embaixo, né? Se eu trocar, eu ganho. Então, mais opções. A troca vale mais do que manter, tá? A gente tem várias formas de verificar isso. Então, eu decido trocar, tudo bem? Eu vou para a porta 1. E, por felicidade, eu acabei ganhando o carro, beleza? Assim, que eu não necessariamente tinha que ganhar, eu podia perder, tá? Eu testei algumas vezes esses exemplos para mostrar para vocês que, na verdade, não necessariamente eu preciso ganhar. Eu estou mostrando um caso que trocar foi ótimo para gente. Ganhamos um carro e agora a gente está bem, entendeu? Então, essa é a ideia da questão DEFON, beleza? O problema de Monty Hall. Repara que aí, na questão DEFON, eu estou colocando de novo para vocês, né? Ele fala a mesma coisa com outras palavras, tudo bem? E ele pergunta basicamente se trocar a porta é bizu, é uma boa estratégia ou não. Então, aqui na 2, a melhor estratégia é sempre trocar de porta. Sim, é sempre trocar de porta. A 1 diz que as estratégias são iguais, uma estratégia é melhor que a outra, não. Tudo bem? Então, essa ideia que eu queria dar para vocês, do problema de Monty Hall. O vídeo é um pouco mais longo mesmo, fala um pouco mais sobre os detalhes, mas pelo menos vai abrir a mente de vocês que sempre trocar de porta é a melhor opção, beleza? Valeu, nos vemos no próximo vídeo.